Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fiquei sem gravar, pois é, tava doente, então ficamos sem vídeo. Mas não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E hoje é um vídeo meio diferente. É pra você entender seu corpo, como o músculo cresce, catabolismo e perda muscular. Você tá vendo que eu tô olhando pra tela, que eu tô com um pequeno roteirinho marcado aqui sobre cada ponto. Por quê? Porque não dá pra lembrar de tudo, né? Eu gravo vários vídeos em sequência e fica difícil lembrar. Então, eu tô com as palavrinhas mágicas aqui dos pontos que eu tenho que passar, tá? E o primeiro ponto que eu tenho que passar pra falar sobre isso, tô com várias abas abertas no computador, deixa eu fechar algumas aqui pra podermos começar. O primeiro ponto que eu tenho que passar sobre isso é como a hipertrofia acontece. Muita gente tem dúvida do que é a hipertrofia. Hipertrofia é um processo super simples, tá? Trofia significa meio que crescimento, em âmbito geral, assim. Então, hipertrofia muscular, tá? Porque tem vários tipos de hipertrofia. O câncer é, querendo ou não, um tipo de hipertrofia. Mas a hipertrofia muscular, olha a moto passando, que lazarento. Ela acontece de um jeito muito específico no seu corpo, tá? Basicamente, o seu músculo pode crescer de duas formas. Então, tem pequenas fitinhas dentro do seu músculo e eles podem crescer em paralelo assim, ó. Ou eles podem crescer em série, né? Série seria assim, ó, um do ladinho do outro, sabe? Vários assim. E esses são os dois tipos de hipertrofia. O crescimento da fibra é hipertrofia. Aumentar a quantidade de água dentro do músculo também é hipertrofia sarcoplasmática, mas esse tipo de hipertrofia não dura. Ela é uma adaptação temporária para depois ocorrer a hipertrofia real, tá? Vamos lá. Importância da síntese proteica muscular. Síntese proteica muscular é extremamente importante, como vocês sabem, porque é assim que a gente aumenta o músculo. O músculo é proteína, entendeu? Sempre lembre isso, músculos são proteína, ok? Vamos lá para o próximo ponto. Os estímulos essenciais para o crescimento. Bom, é muito simples, né? Todo mundo sabe. E tem aquele ponto antigo que o pessoal falava que a fibra cresce quando ela se quebra e daí ela cresce mais forte. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. O crescimento muscular é um processo que independe da quebra da fibra, tá? A quebra da fibra, na verdade, provavelmente ela tem um efeito pior quando se trata de crescimento muscular. Porque a quebra da fibra você vai usar a síntese proteica que falamos anteriormente, mas essa síntese proteica vai ser destinada à recuperação da fibra e não ao crescimento da mesma. Então, não é algo tão essencial, tá? A tensão mecânica é o que a gente sabe hoje em dia, que realmente o que faz hipertrofia, o músculo sente a tensão mecânica e com isso ele hipertrofia. E o estresse metabólico é um jeito de facilitar a chegada da tensão mecânica maior, tá? Porque conforme vai chegando no estresse metabólico mais alto, o nosso músculo tem que fazer mais força e como as fibras sofrem a tensão mecânica individualmente, não sofrem como o músculo todo, mas sim individual, esse cansaço, essa fadiga vai forçando outras a ser ativada ao máximo. Então é assim que ocorre a hipertrofia, tá? E oposta à hipertrofia, nós temos o que? O catabolismo, que é a diminuição da quantidade de músculo, tá? Basicamente seria isso, tá? O catabolismo é a perca muscular. E isso é muito importante entender caso você seja natural. Porque se você tem muito catabolismo, acontece que você não cresce. E como você impede o catabolismo? Treinando. Exatamente quando você treina, você impede o catabolismo de acontecer. Caraca, o catabolismo de acontecer. Embora no treino em si seja um processo catabólico. Você quebra o músculo no treino, então você está catabolizando. Porém, nos minutos não. Toda hora pós-treino você começa a anabolizar. Então você consegue reverter esse catabolismo que você teve durante o treino, tá? Então não fica preocupado, você vai catabolizar no treino, mas o estímulo vai se sobrepor, o estímulo de anabolismo. E isso acontece toda vez que a gente treina, tá? A gente sofre um pouco de catabolismo, porém é compensado depois com o anabolismo. E algo muito importante, lembra que eu falei que o jeito de impedir o catabolismo é treinando? Por quê? Quando você tem uma frequência mais alta, isso falando do mesmo músculo, por exemplo, treinar peito 3 vezes na semana, 2 vezes, você consegue impedir que ocorra o catabolismo. Porque o nosso corpo está todo o tempo catabolizando. Porém, após o treino, ele acaba sofrendo anabolismo. Então, mesmo que ele esteja catabolizando naquela hora, ele também está anabolizando. Então, você mantém sempre um superávit assim, superior. Sempre vai subindo aos pouquinhos. Quando você não faz treinos tão frequentes, você não está se colocando sempre nesse anabolismo. Então você vai ficar vários momentos só sofrendo catabolismo. E para pessoas
naturais, isso é uma merda, tá? Para hormonizados, você vai conseguir meio que passar disso, porque você vai estar sempre anabolizando, porque você é hormonizado, obviamente, tá? Então, cuidado com o catabolismo excessivo que ocorre por dietas, estresse demais, muito cardio em excesso, obviamente. Pouco cardio não tem esse problema, pouco cardio é legal, mas cardio em excesso, dietas muito restritivas, toma cuidado que isso cataboliza você demais, tá? Então, cuidado com isso, muito cuidado. Bom, vamos pro próximo tempo aqui, ó. É quanto tempo demora para perder músculo, tá? Quanto tempo demora? É uma pergunta bem frequente, né? Que eu quero que vocês entendam. Que é um processo rápido, mas é um processo longo também, tá? Você vê muita gente extrapolando, falando que um mês sem treinar você não perde nada de músculo. Mas você vê gente extrapolando também, falando que uma semana você já perde músculo. E na verdade não, tá? Com 2 a 3 semanas você já começa a ter notar uma diminuição até que considerável do sua quantidade de músculo. Porém, isso não é definido pelo treino também, mas é bastante definido pela sua dieta, tá? Se você está numa dieta muito superávit, você provavelmente vai perder bastante músculo nessas 2 a 3 semanas. No caso, superávit não, tá? Abaixo, déficit. Superávit seria acima. Se você está numa dieta com muito déficit, você vai perder bastante músculo nesse tempo. Mas se for uma dieta com bastante superávit ali, mantendo um superávit positivo, você não vai perder tanto músculo, tá? Pode ficar tranquilo que vai ser até que ok você ficar esse tempo sem treinar. Talvez tenha até efeitos benéficos por você estar diminuindo o estresse, etc. Então, isso é muito importante, principalmente olhando a quantidade de proteína ingerida, tá? Então, tenta minimizar os tempos sem estímulos, mesmo se for pouco tempo. Se for 3 dias sem treinar, você já tem uma certa perda muscular, você está sempre perdendo músculo, tá? Mas o treino faz você não perder tanto. Então, tenta não ficar todo tempo sem treinar, obviamente. Mas se for para relaxar, não vai ter tanto benefício, não vai ter tanto malefício, pode relaxar de boa, você vai recuperar rápido esse músculo pós por causa da sua memória muscular. Mas, obviamente, não vai fazer isso direto. Não vai ficar uma semana sem treinar todo mês, porque você vai ter malefícios. Eu acreditava nisso, inclusive, antigamente, que ficar uma semana sem treinar era tranquilo. Hoje em dia mudei de ideia, tá? Muita gente pregava isso no passado, vocês devem lembrar, lá por 2020, 2022, muita gente pregava isso. Hoje em dia eu mudei de ideia e a maioria também mudou, creio eu. Isso vinha bastante do powerlifting, né? Fazer aquele deload. Mas esse deload você não compensa, porque deloads compensam quando você está extremamente cansado. Mas um dos objetivos no bodybuilding é você não chegar nesse nível de fadiga, porque o nível de fadiga é muito alto, você vai acabar por ativar menos fibras, ter menos hipertrofia em geral, tá? O nível de estresse é muito alto. Bom, agora que você entendeu o que é catabolismo, anabolismo e quanto tempo mais ou menos demora para perder, vamos falar sobre alguns mitos sobre hipertrofia e catabolismo, tá? Que eu deixei anotado aqui, tá? Primeiro mito: comer de 3 em 3 horas. Cara, não é uma obrigação comer de 3 em 3 horas, você não vai ter um baita benefício fazendo isso, ok? Nenhum malefício. Mas é algo que, tipo, não vai fazer você ficar muito maior do que você já é, tá? Pode comer menos vezes, tranquilo, sem ter problema com isso, tá? Pode comer ali 3 refeições, 4 por dia. Se você consegue bater a quantidade de macronutrientes e proteínas, tá top. 4 para 3 é ok, mas onde você vai notar, tipo, por exemplo, de 4 para 3 você tem um aumento na quantidade de síntese, tem? De 4 para 5 você não tem mais tanto. De 5 para 6 menos ainda. Então, 4 refeições é o ideal, se não der faz 3, ok? Beleza. Bom, próximo mito que a gente tem: perca o músculo rápido se faltar um treino. Bom, aqui como já falamos no passado, tem um tempo para você perder músculo, não é tão rápido, ainda mais considerando que a gente tem estímulo desse músculo outros dias. Por exemplo, vamos pegar aí bíceps. Você não fez o treino de bíceps, mas você não fez treino de bíceps, mas você vai treinar supino no próximo dia. O bíceps ele trabalha certamente como um estabilizador de ombro, então ele está sendo minimamente ativado, então talvez tenha efeito anticatabólico ali. Não de hipertrofia em si, mas anticatabólico provavelmente sim, tem uma sinalização ali para isso diminuir o catabolismo, então você não perde tão rápido o músculo, tá? Pode ficar mais tranquilo. Quanto mais treino, mais músculo ganha. Não. Nem sempre mais é melhor, porque a gente tem que levar em conta a recuperação também, que é um dos pontos chaves quando a gente fala de hipertrofia. Então, toma cuidado com essa ideia de mais é melhor. Muitos clientes chegam pra mim com esse ponto, né? Vou treinar mais, não tô treinando muito pouco, porque a pessoa chega pra mim com volume altíssimo, eu diminuo, a pessoa acha estranho porque treinava muito antigamente. E não é assim que ocorre, tá? Um carro passando aqui na rua.
E se você tiver interesse, tem um link da consultoria na descrição, tá? Dá uma acessada lá, vale super a pena. Vamos falar agora como otimizar o crescimento muscular. Primeiro ponto, progressão de carga. Falo todo o vídeo, isso daqui você sabe que é muito importante. Progredir carga entre os treinos. Presta atenção nisso, entre os treinos. Não no mesmo treino. Você aumentar a carga no exercício no mesmo treino não é progressão de carga, isso é no máximo uma pirâmide. Você aumentar a carga entre os treinos, você tem uma progressão mensalmente, semanalmente, é essencial. Tanto de carga em si, quanto de repetições, ok? Bom, vamos lá. Injeção de proteína, quanto que eu recomendo em média para quem quer treinar para hipertrofia, tá? 1,8 gramas até 2,5. Muita gente acha que quanto mais proteína melhor, mas a gente sabe que não, tá? Embora se você estiver num cutting bem severo, 3 gramas de proteína pode ser indicado para você, porque a proteína tem uma relação com a fome. Ela dá uma baixada boa na fome, tá? A saciedade dela é top. E também tem bastante gente que faz dietas agora focando na longevidade, e na longevidade proteína é melhor mais alta. Tá? Mesmo se você não vai ter tanto músculo, mas uma proteína mais baixa você consegue viver mais tempo, provavelmente, ao que tudo indica as pesquisas, tá? Descanso e sono, que obviamente, cara, descanso e sono é uma parte essencial do seu dia. Se você não tá descansando o suficiente, você tá fazendo cagada. Você sabe que você tá fazendo cagada, e todo mundo sabe a importância do sono hoje em dia, né? Vamos lá, e a última, alimentação balanceada de carboidrato, gordura e proteína. Bom, vou dar uma dica simples, tem um vídeo aqui no canal sobre como montar uma dieta, mas uma dica simples pra você que não quer ter esse vídeo. Vamos falar a verdade, nunca quer, sempre que o pessoal recomenda um vídeo eu nunca vou ver. Então, uma dica rápida pra você que quer fazer uma dieta é o quê? Mantenha ali de 1,8 a 2,5 gramas de proteína, coloca 10% dos seus macros pra quem não sabe é a soma de tudo, macros em calorias e preenche o resto com carboidrato. Top! Beleza, se você quiser subir de peso, você aumenta os carbos, se você quiser descer, abaixa, mantém a proteína sempre na mesma e a gordura sempre sendo 10%, esse é o básico de dieta, vai funcionar muito bem inclusive, tá? Mas se você quiser uma dieta mais elaborada, você pode me chamar no privado, obviamente. Bom, então é isso, tá? Uma revisão rápida do que tivemos hoje, como a hipertrofia ocorre, como o catabolismo ocorre, tempo para perca, como otimizar e quebrando alguns mitos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho, tá? Vejo você na próxima, um big beijo e até mais. Tchau, tchau.